Olha, ontem não vim aqui, né? E aí eu estava em Brasília, né, no encontro nacional do agronegócio, promovido pela CNA, presidentes de sindicatos rurais de todo o país, né, num evento que teve a participação do presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente, ministro da Agricultura, né, a ex-ministra Tereza Cristina, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, o Sérgio Souza. Então, realmente uma participação muito intensa, né, para falar do agronegócio. E ali um dos destaques, né, foi um debate, inclusive mediado pelo Alexandre Garcia, do ministro do Meio Ambiente com o ministro da Agricultura. E ali foi colocado na pauta o que a gente precisa para ter a segurança alimentar no mundo, não somente no Brasil. E a previsão que nós precisamos, dentro de poucos anos, uma ampliação de 20% da oferta de alimento no mundo. E para o mundo conseguir chegar nesses 20%, o Brasil precisa ampliar sua produção em 40%. Então temos um desafio muito grande. O ministro falava muito da questão da celeridade, principalmente em licenciamentos. Quando a gente fala em celeridade, não quer dizer que o licenciamento tenha que ser simplificado ou, vamos dizer, feito em cima das coxas, como a gente fala no lugar. Não. Você tem que ser eficiente. A gente está acostumado com o poder público, muitas vezes com a ineficiência. E a gente acha que ineficiência é um sinônimo, né? Quer dizer, ineficiência não. Quer dizer, a demora, né? Um processo muito demorado. Até se estavam falando aí sobre tempo para abrir uma empresa, né? Hoje muito mais rápido, né? Mas a gente estava acostumado com demora. E a gente precisa tirar a demora quando a gente fala em licenciamento, né? E estavam colocando o desafio e destacando, né, que você tem o Ministério do Meio Ambiente ligado ao Ministério da Agricultura, que são ministérios que estão muito ligados à sustentabilidade. Então, por isso, ali foi uma palestra muito interessante. Tivemos alguma palestra sobre a questão digital, né, Camila Teles falando com a gente lá também, né, e falando também sobre a questão política. Não a questão política do presidente, enfim, das colocações que o presidente fez por lá, mas da questão de como a gente deve se comportar e como a gente deve estar executando, estar participando do jogo que é a eleição, né? Nós, num país onde nós não somos parlamentaristas no papel, mas de fato a gente tem um país com um parlamento muito forte, né, e com uma eleição, né, o que foi destacado lá, Marcelo, é o seguinte: a gente tem uma eleição, as majoritárias, nesse ano vamos ter presidente e governador, e senador. Presidente, governador e senador. Então esse você entra e você vota numa pessoa que você tem mais afinidade, que você pesquisou, que você viu o que ela fez ou não fez durante sua gestão ou não, né, e você vota em alguém especificamente. Eu voto no Marcílio, ponto. Né? Quando a gente passa para as eleições proporcionais, deputado federal e deputado estadual, a gente vota num partido. E você votando num partido, você está votando para os melhores daquele partido. Né? Você pega o volume de votos que entrou no partido e aquele volume consegue fazer X cadeiras e aí vão os melhores votos daquele partido. E isso a gente tem que tomar um cuidado e saber fazer esse jogo. Quer dizer, analisar em quem a gente está votando de fato e quem a gente está colocando e se essas pessoas vão ter compromisso com aquela linha que você votou, né? Porque a dificuldade hoje no Brasil é que os partidos políticos se tornaram um balcão, porque você precisa ser filiado a um partido, você precisa passar por uma convenção se você quer ser candidato. Você não pode chegar hoje e falar, eu quero ser candidato. Não, você tem que estar para afiliado a um partido, tem que haver a convenção do partido que vai definir quem são os candidatos, para você poder daí votar, votar se pode, né? Não pode ser votado, a não ser que você passe por isso. E a gente tem que estar atento a isso. O momento, a hora é agora. Então, isso foi também uma palestra ali capitaneada pela CNA, no momento já que os discursos, o pessoal da parte política já tinha se ausentado do recinto, né? Então, foi algo bem interessante. Tem mais tempo para nós aí. Projeto, ontem nós falamos num projeto que a Anvisa, né, havia determinado a retirada do carbendazim
para a produção agrícola, né? Então a preocupação é que a gente perdendo produto, a gente vai ter um aumento de custo na produção dos alimentos. A Anvisa fala que tem indícios, né, que haja problemas de saúde nas pessoas que fazem a aplicação dos produtos ligados ao carbendazim. Agora, primeiro são indícios. Segundo, ela esquece que existe hoje os EPIs, os equipamentos de proteção individual que as pessoas precisam usar. E aí, a Frente Parlamentar da Agropecuária, né, quer fazer um cronograma com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, para manter o produto até que tenha um substituto para o carbendazim. Isso foi, inclusive, citado ontem e anteontem pelo Sérgio Souza, ontem no Encontro Nacional do Agro, anteontem num jantar onde ele participou com a gente, né? E que a importância que a gente tem que dar e estar atento ao setor do agronegócio. Lembrando que os defensivos agrícolas existem na legislação, que novos produtos precisam ser menos tóxicos, com menor toxicidade do que os produtos anteriores. Então, esse é o objetivo, né? E a gente precisa estar atento para não perder os produtos e também estar atento se o que nós estamos consumindo são produtos que estão dentro do regulamento brasileiro, porque a gente compra um produto brasileiro com regras e daí vem o de fora que não tem esse mesmo tipo de tratamento, né? Ô, Gustavo, qual que é a diferença? Você falou fertilizantes. Qual que é a diferença para quem é leigo? Tipo, eu sou leigo nesse tipo Fertilizante de é adubo, né? é a mesma coisa que adubo. Isso. Agora, você tem, a gente fala adubo foliar, né, que são líquidos. Você tem a aplicação, algumas pessoas que aplicam os fertilizantes líquidos também. A Argentina até usava, né? Porque a Argentina agora o negócio está feio por lá. Usava fertilizantes líquidos. A gente tem alguns problemas no líquido, muitas vezes é com o desgaste do maquinário, né? Eles são muito corrosivos, então a gente tem um problema de desgaste, mas é muito eficiente você utilizar produtos no formato líquido, né? Gustavo, tem uma notícia aqui, inclusive está na revista Forbes, que é as mulheres no agronegócio. Com a tua experiência que você tem, Gustavo, tem muita mulher no agro e tem que ter mais ainda? Você sabe que dentro disso aí, o destaque, inclusive, é a Comissão Nacional de Mulher foi colocado lá na CNA. Nós já temos uma comissão estadual de mulheres no agronegócio aqui no Paraná, na nossa federação, na FAEP, inclusive presidida pela Lisiane, que é a presidente do sindicato aqui de Teixeira Soares. Está fazendo um trabalho legal. Outro dia, em Cascavel, ela fez uma reunião com 700 pessoas, 700 mulheres. Eu acho que é importante, quando a gente fala em equilíbrio, quando a gente fala em sustentabilidade, né, eu acho que a diversificação das pessoas, do pensamento, é muito importante. Então, as mulheres, na realidade, nunca estiveram fora do agronegócio. Elas sempre participaram. Elas participam no seu ambiente familiar, elas participam quando você tem leiterias, por exemplo, muita mulher trabalhando. Tem atividades que falam, é muito melhor trabalhar com mulher, hortifruti, elas trabalham muito melhor do que os homens, com mais foco. E aí a gente vai aonde você tenha opiniões e experiências diversas. A experiência de uma mulher, até pela questão biológica, é diferente da experiência de um homem. E aí você tem uma visão mais ampla, você consegue fazer definições melhores quando você tem as mulheres participando. Aqui em Ponta Grossa nós temos na nossa Comissão de Mulheres no Agro, né, e que é um trabalho que a CNA está entrando forte nisso, a Federação entrando forte nisso, e os sindicatos também. A gente precisa ter esse balanço. E tem um destaque aqui também na matéria, que as mulheres atuam no campo, mas também estão na lida e na gestão do negócio. Isso. Não, tem que estar hoje, né, maquinário. Hoje a gente tem maquinários que não precisam tanto assim da força bruta, né? Que biologicamente um homem tem mais força, né? Então hoje você tem muitas estruturas, muitas máquinas que são fáceis de operar, você não precisa da força. E aí as mulheres vão se saindo e se saem bem. Mulheres, eu acho que é muito importante, jovem, você ter a pessoa mais jovem, a pessoa mais idosa, a pessoa do meio do caminho, mulher, homem, você tem que ter a diversificação. A diversificação faz com que a gente caminhe melhor, né? É isso mesmo.
8h16. O agro, como é que está a situação do 5G? O agro vai ser muito beneficiado? Pois é, na realidade, falam, né, que a gente teria uma oportunidade, teria um 5G seria um alcance melhor. O Márcio, inclusive, que comenta com a gente, o 5G, o problema dele é que o alcance dele é muito curto. Então você tem, é como se fosse um Wi-Fi, né? Ele tem uma velocidade muito alta, mas um alcance muito curto. Então a dificuldade de colocar ele no agronegócio seria o alcance. Agora, falam que tem um processo diferenciado, né? Ou algum tipo, sei lá se é o propriamente o 5G ou é algo um pouco diferente, que já está em teste, inclusive em Londrina. Mas segundo aqui o Márcio Martins, ele falou, olha, o 5G é muito curtinho, é muito pertinho. A gente no agro é o seguinte, se você tiver na propriedade rural o 3G, o 4G, nós fazemos tudo que a gente precisa e um pouco mais. A gente tem condições de ter um maquinário, né, já ligado à rede, então você consegue monitorar se você tiver uma boa distribuição da internet. A gente precisa que ela chegue, que chegue o sinal. Porque se tem uma máquina hoje que tem a capacidade, você pode interagir com ela, mas aí cai o sinal. Né, eu estava falando dos cachorros, cachorro com GPS, tem lugar que não pega o cachorro. Mas, Gustavo, no caso do 5G, de uma máquina que está lá no meio do campo, com um 5G potente e tal, ela não precisa, por exemplo, de uma pessoa para estar ali nesse maquinário? Com o 5G é possível comandar de um outro lugar? Existe já tratores que não tem nem cabine, né? Mas é algo que eu acho que é um pouco exagerado por momento. Agora, você tem hoje as máquinas, mesmo sem o advento da internet, elas têm, com GPS, elas andam sozinhas, né? Você põe a máquina, você alinha ela e ela vai dirigindo de um ponto até o outro. Daí no final vamos dizer, você chega na ponta da lavoura, você vai fazer a manobra. Então existem máquinas hoje que têm condições de cobrir. Quando você tira um drone, nós até hoje vamos falar na nossa live do sindicato sobre drone. Né? O drone você mapeia uma área e ele faz tudo sozinho. Manobra e vai e volta. Então a gente tem existe a possibilidade da máquina fazer sozinha? Existe. Só que a máquina não sabe se ali tem um banhado, se está mais mole, se tem algo que ele tem que desviar, se não tiver aquilo devidamente localizado. Tem coisas que sim, tem uma árvore, você localiza aquela árvore. Mas e outras coisas que podem ter caído no caminho? Então, acho que ainda é precoce a gente não ter uma pessoa dentro da maquinária. Agora, você ganha muito na produtividade da pessoa a hora que a máquina faz o processo praticamente sozinha. Você pode dar atenção em outros pontos. Quando você está colhendo, você, em vez de estar prestando atenção onde a máquina está andando, se ela está indo se ela não está saindo do trajeto, você está prestando atenção na plataforma. Se está colhendo adequado, se está perdendo, né? Você tem uma máquina que planta sozinha, você está prestando atenção na plantadeira, você não está prestando atenção ao que está à frente. Então, tem vantagens sobre isso, né? Você falou do drone, o drone também, ele precisa ele vai potencializar com o 5G, com uma boa internet? Ele navega, vamos dizer, por GPS, né? Agora, você tem condições de embarcar mais coisas. O 5G, onde é que o 5G, por exemplo, melhora numa máquina? Você sabe onde é que ela está, você tem informações do que ela está colhendo, o que ela está perdendo, o que ela está fazendo, né? E com essas informações você melhora a tua produtividade, porque você vai ver aonde tem algum tipo de falha, se existe o que aconteceu, se é um problema no solo, se é um problema operacional, e você consegue melhorar a tua produção. Eu não lembro o número, Marcílio, mas quando isso foi lançado, a ministra Tereza Cristina, na época, falava num ganho de produção, de produtividade assim absurdo, algo em torno de 15%, 20% de ganho em produtividade em função do drone? Da tecnologia. Né, de você embarcar você ter um 5G, 3G, 4G. Né, e a gente escuta que em breve deve entrar, porque já está funcionando bem, a rede da Tesla de internet, né? Tem um outro nome, Starlink, eu acho. Eu acho que sim. Aí o que vai vir aí trazendo uma possibilidade de uma internet com qualidade, né? Que hoje a gente tem internet por satélite não com tanta qualidade, mas ainda o projeto inicial deles você tem que ter uma antena. Então, uma antena direcionando
o satélite, Uhum. e aí dali você distribui uma pequena porção, né? Mas tem já projetos que não, que ele vai daí como um celular, né? Pegou o sinal, vai Entendi. embora e daí sim. Gustavo, só para encerrar essa história do drone que você estava falando, me tira uma dúvida. O drone você pode locar? O dono da propriedade tem que ter o seu próprio drone ou você pode ter alguma empresa que fornece o drone e você pode alugar esse? Hoje tem empresas fazendo, por exemplo, levantamento com drone. Você contrata o levantamento. Eu quero que levante essa área, eu quero que levante o tamanho da área, eu quero que levante a topografia, e faz uma imagem, né? E aquela imagem, você através de aplicativos, você compõe e faz uma imagem como um todo, ele vai tirando fotos, né? Uhum. Existem drones que, inclusive, vêm e a gente pode fazer ações em cima de imagens de drone, imagens que detectam calor, detectam quantidade de a cobertura do solo. Então você consegue ver o estágio da planta pelo drone. Existem drones que pulverizam, fazem a pulverização. E a maioria desses processos são terceirizados, né? Terceirizado. Então, pulverizar geralmente terceirizado, né? Como também o processo da aviação agrícola, avião, helicóptero, geralmente terceirizados, né? Pela questão operacional, o operador precisa, e você ter volume para aquela máquina trabalhar com frequência, né? Então, hoje os drones já são muito utilizados na prestação de serviço, né? Presta um serviço e o drone que executa, né? Marcílio, o Brasil será determinante, isso também a gente tem ouvido bastante, para a China completar suas compras de soja nos próximos meses, avalia a Pátria Agronegócio. Né, a gente tem as cotações, os valores, né, se mantendo estáveis abaixo do que a gente fala ali do Guará, né, dos R$ 200 o saco de soja, e existe uma previsão que a gente deve ultrapassar isso, porque o clima americano não vai indo bem, a gente tem problemas aí de produção sérias na Europa, né? A Europa se lastrou, isso inclusive foi um comentário ontem do Alexandre Mendonça de Barros, que fez uma palestra junto com o Roberto Rodrigues, duas referências do agronegócio. E o Alexandre falava o seguinte: a Europa investiu há algum tempo na sua produção agrícola no leste europeu, né? E o leste europeu está aí em guerra, em complicações, então a produção por lá passa por momentos delicados, e com isso, né, faz com que eles tenham que procurar o mercado, e o mercado hoje está faltando produto. Então, a China fala-se na expectativa de compras melhores, até porque o mercado norte-americano, não que o clima lá esteja para uma perda grande de safra, mas hoje falar em safra que não seja recorde já é algo impactante para o mundo, né? Ó, vamos ver o Julian Bernard Berger, o ex-presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais, através do Facebook. Manda lá: bom dia, Gustavo e ouvintes. Deve ser tenha, né? Tenha uma quinta saudável, abençoada e produtiva. A tecnologia está cada vez mais presente no campo, mas a tomar decisão sempre será do profissional habilitado. Os engenheiros agrônomos estão à disposição dos produtores. Isso aí, até o Julian lembrando, né? Todos esses processos, quer seja com drone, quer seja do modo que você vai aplicar, precisa do receituário agronômico, que são as pessoas que vão avaliar a dose, a necessidade, o momento de você aplicar um produto, né? E aí o engenheiro agrônomo tem que estar junto com o drone, com o avião, com o que for que a gente utilize para pulverizar.